Tá? Irmãos, eu vou me ater com os irmãos. Eu acho que no altar você não pode ser hipócrita, né? Você não pode ser meio que uma pessoa que usa de demagogia com outras pessoas, né? Mas na verdade, eu saí da minha igreja para cultuar hoje aqui, para fugir da oportunidade de ir lá. Oi, irmão. É tão dificultoso pregar. As coisas, às vezes eu não entendo Jesus. Jesus fala, ó, de graça que recebeste, de graças dai. Mas é uma mensagem, às vezes, tanta lágrima, tanto jejum, tanta oração. Não é uma coisa que você entra no computador, pá, tá ali, você, né? Pode estar utilizando, né? Mas a gente é dependente de Deus, do Espírito Santo de Deus. E aí eu falei, acho que vou fazer uma surpresa para o pastor Rogério. Eu tive aqui na sexta-feira, o culto foi uma bênção, né? E eu vim com a cabeça do meu pastor, irmão, porque eu aviso para o meu pastor onde eu estou, o que eu estou fazendo. E ainda falei para ele falou, você vai pregar lá? Eu falei, não vou, eu vou para cultuar, né? Aí eu fugi de lá e caí aqui. Não dá para entender. Não dá. Mas Deus falou comigo poderosamente na sexta-feira, né? Estou ali no Ministério do Belém, né? Pastor Rogério é um amigo, é um pastor que eu já conheço há um bom tempo, a missionária Michele também. É uma pessoa, é um casal que a gente tem um amor muito grande. E às vezes as pessoas não dão valor para o pastor ou para a pastora que tem. Até vir, irmão, um tirano que não leva em consideração o seu sentimento, que não está nem aí para você. Porque tem líderes religiosos que vivem segundo a vontade dele, ao contrário daquilo que Jesus ensinou para os discípulos, de nós termos empatia pelo próximo, amar o próximo como a ti mesmo. E eu glorifico a Deus pela vida deste casal. Eu glorifico a Deus porque Deus coloca tanta gente maravilhosa no meu caminho, irmão, que não é pedra de tropeço. E eu não vou ser demagogo novamente e vou falar do irmão Manuel. Está aí uma pessoa maravilhosa que Deus colocou no meu caminho. Me fez carregar tanto saco de cimento e areia que eu dei até valor na minha própria casa. Aleluia. Né? E vou te falar, eu tenho 40 anos de idade e eu não corro tanto que esse rapaz corre. Ele jogava um saco de cimento nas costas, subia as escadas brincando, e eu assim sem entender, eu falei, como esse homem faz isso? Porque na psicologia, irmão, tem um livro que fala, o corpo fala. Então o nosso corpo ele transmite uma linguagem. Então na psicologia, a forma que a pessoa olha, anda, se mexe, você já percebe que a pessoa ou é uma pessoa enérgica demais, ou a pessoa, né, é aquela tipo de pessoa que vai no empurrão. A misericórdia, irmão. Para subir ali, e ainda me fez subir naquele computador tão alto ali. Só Deus sabe quantos salmos eu orei para não cair ali. É trabalhador, corajoso e uma pessoa honesta. Glorifico a Deus pela tua vida, varão. Você não é uma pedra de tropeço na minha vida. Você foi uma bênção na minha vida. Que falar da irmã Desuíla. Então assim, a gente tem que dar valor às amizades que Deus coloca no nosso caminho. Né? Sem falar do Regis. Eita, bênção pura. Irmã Carol. Quando a irmã Carol me chamou, irmão, vem me ensinar. E eu falei, meu Deus, vou ensinar o quê? Né? Mas eu senti obrigado a fazer aquilo. Porque enquanto eu pegava na mão dele, do outro lado Deus estava pegando. A gente precisa de pessoas que criam pontes e não obstáculos.
Sabe quando você vai pela visão de Deus e Deus fala para você, pode investir? Ah, mas não vai dar nada. Investe. Aleluia, Jesus. Cada tempo que você se dedica para alguém, para o reino de Deus, não é perdido, irmão. E a igreja às vezes não cresce por quê? Porque tem pessoas que não criam pontes, criam o quê? Muralhas, barreiras, impedimentos. Aleluia. Eu não sei por que Deus está colocando no meu coração para falar isso. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai abrir muita mente de gente que está aqui. Porque a gente às vezes precisa só de uma ajuda. Às vezes você não precisa de alguém que fala para você que você está errado. Você precisa, às vezes a pessoa precisa de alguém só para ouvir. Porque é tanta coisa aqui dentro do coração. Que a alma está gritando semana após semana, e ninguém escuta o grito dessa alma que a pessoa está passando na sua vida. Então, o que eu fiz? Eles se prontificaram. Falei, amém, irmão. Fui na casa do irmão. Sogra, uma bênção, me recebeu ali de braços abertos. Me tratou muito bem, um povo humilde, uma família humilde, né? Tá aí, Deus ouve usar a Carol. Não é para minha glória, não, é para a glória de Deus. Então. Porque a única pessoa que tem que ser envergonhado nessa terra é o diabo. Deus te levantou para desfazer as obras do diabo. Você está entendendo? Você é uma resposta de Deus para a vida de alguém. Enquanto você não colocar na tua cabeça o que é ser um discípulo, você nunca vai ser um discípulo. Porque tem gente que acha que é discípulo. Se a pessoa diz que é discípulo e serve a si mesmo, então não é discípulo. Agora, discípulo de verdade é Jesus falar para você, vai naquela pequena e prega do meu amor. E você vai. Você vai porque a alma tem um valor muito grande para Deus. Eu fico até meio abismado hoje em dia com o evangelho que a gente vive. É uma coisa que se fala muito de status, se fala muito de fama. Ao contrário daquilo que os apóstolos viviam. Qual era o status e a fama que eles tinham? O mártir. Era um mártir, a pessoa morria pela causa. Você está entendendo o que é ser um discípulo? Aleluia. Morria pela causa. Hoje, briga por púlpito, briga por dinheiro. É um cristianismo que me enoja. Mudou, inverteu. O diabo entrou tão sutil que hoje, se a pessoa não tiver uma oportunidade para pregar, sai desviado da casa, mas é da igreja, já sai desviado da igreja. Isso não é um desabafo, não, isso é uma realidade, irmão. A pessoa chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, isso faz parte da nossa vida. O problema é que a essência do evangelho está sendo perdida, irmão Manuel. Por quê? Porque eu tenho que pregar hoje, porque se eu não pregar hoje, eu tenho que cantar, porque se eu não cantar hoje, um relacionamento de troca de moeda com Deus. Irmão, vou te falar uma coisa, irmão. Eu posso até queimar minha língua, mas vou te dizer em nome de Jesus, esse povo vai prestar uma conta muito cara com Deus. Porque a igreja, ela tem um dono. Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é só um corpo na terra. Ela anda, ela toca,
ela fala, ela vê, ela sente o cheiro, ela sente o perfume, mas o cabeça é Cristo. Aleluia. E eu olho para essas coisas e fico enojado. Você vê isso e você fala, aonde isso vai parar? Aí sabe o que Deus faz? Pega uma igrejinha dessa, que ninguém quer saber. Aí essa igreja começa a expulsar demônio. Aí o pastor está pregando, mas Deus mexe tanto com ele, a fé é tão grande, que Deus fala para ele, eu vou encher este lugar, e Deus vai encher este lugar. Evangelho, irmão, é simplicidade em Cristo. Eu tenho nojo desse cristianismo que esse povo está fazendo. Às vezes eu pego e falo, lá na igreja onde eu congrego, não me precisa chamar de presbítero, me chame de irmão, tá bom? Porque tendo cargo ou não, eu continuo sendo irmão. E quando Jesus Cristo arrebatar a igreja, eu vou continuar sendo irmão. Então, lamentavelmente, irmão, o cristianismo está indo para um caminho. E sabe quem está aplaudindo? É o diabo. Porque ele entra de uma forma sorrateira e vai desvirtuando o evangelho. Aí sabe o que acontece, irmão? O evangelho perde a sua essência. O povo não começa mais a praticar as primeiras obras. Quer que eu te fale uma coisa? Eu vou fazer uma pergunta, mas você responde para si próprio. Você orou hoje? E de quebra, você jejuou hoje? São alguns princípios que a maioria das vezes, a maioria das igrejas não tem mais. O caminho ainda é jejum e oração. É uma forma de você se aproximar de Deus e ter comunhão com Ele. E vou te dizer ainda mais. O diabo cegou tantas pessoas, pastor Rogério, que hoje as pessoas dobram o joelho para querer alguma coisa. Mas vou te falar uma coisa. A pessoa passou um mês inteiro pedindo para Deus, mas nunca falou para o Pai, eu te amo. Eu te amo. Nunca chegou para falar para o Pai, Pai, eu te amo, eu te adoro. Sabe por quê, Pai? Porque mesmo o Senhor não me dando nada, eu vou te amar do mesmo jeito. Está entendendo? Essa quebra, esse vínculo de amor que é tão puro, que o Pai quer de um verdadeiro adorador, não está tendo. Hoje eu vou vir para cá porque Deus vai me proporcionar alguma coisa. Irmão, entra com uma ideia fixa. Deus proporcionando ou não, Ele é seu Pai e pronto, acabou. Não precisa procurar profeta, a profecia está aqui na palavra. Não precisa entrar na filinha do profeta. Aleluia. Deus está orientando alguém aqui. Não precisa expor as suas particularidades, a sua vida para alguém. Deus conhece o profundo, o oculto, o escondido. Ainda tem profeta na terra. A simplicidade de Cristo está sendo tirada de algumas igrejas. Eu falo do meu quintal. Quando eu digo quintal é onde eu congrego. Eu tive o prazer de conhecer igrejas que faziam o céu descer. Mas eu também tive o prazer de ver, tive o desprazer de ver igrejas que onde o culto era uma coisa muito mecânica. Mas Deus não descia. E no fim, sabe para quem sobra? O pregador, porque parece que é o pregador que tem que, me desculpa o termo da palavra, suar a tanga para que a glória de Deus desça. E a glória de Deus desce, pastor Emanuel, é quando você já está de joelho dobrado, falando com Ele. Entrar dentro de uma igreja e não começar a oração, você já está perdendo o teu culto. Nós estamos aqui adorando e louvando a Deus. Mas os apóstolos, sendo queimados, adoravam a Deus.
Hoje nós falamos que somos a luz do mundo, mas lá em Roma, sabe o que vieram falar? Ah, vocês são a luz do mundo. Amarrava no poste, tacava a picha e tacava fogo aí, ó, para iluminar a cidade, porque eles falam que são a luz do mundo, mas eles louvavam a Deus. Irmãos, não deixe o diabo te enganar, porque Jesus Cristo está voltando. Você pode ser pego de surpresa e falar: eu vou subir, eu tenho certeza da minha salvação, eu vou subir, mas você ainda não analisou, ainda você não parou para pensar. Deus, de que forma o Senhor quer que eu fique? De que forma o Senhor quer que eu viva? Porque falha, defeito, fracasso, qualquer ser humano pode cometer na sua vida. Mas também o ser humano tem que ter a consciência de que, eu quero viver aquilo que Deus tem. E Ele quer que eu viva. Ou seja, é do jeito dele, irmão. Não basta só ser uma imagem dele. Tem que ser a imagem e a semelhança. Vamos lá, Mateus capítulo 17. Pastor colocou tanto para mim, Mateus. Mas eu fico feliz. Eu me sinto acolhido pelos irmãos aqui. Glória a Deus. Peço que os irmãos orem por mim. Estou passando por um processo na minha vida. Deus já tem me garantido a vitória. E eu creio que a vitória vai vir. Ao contrário do que muitos dizem por aí. Está fora da igreja. Está desviado. Não, meu irmão. Todo dia, na madrugada, às 2 da manhã, às 3 da manhã, eu estou de joelhos dobrados falando com Jesus. Aleluia. Porque o Jesus é o Salvador da minha vida. E uma coisa que eu aprendi na minha vida: eu abri mão do que eu sou para ser aquilo que Ele quer que eu seja. E nada nesta terra vai me impedir de estar nos braços do Pai. Falei hoje com o pastor. O que eu falei para o senhor, pastor? Eu não tenho medo de morrer, porque eu já tenho a certeza para onde eu vou. Mas enquanto eu não chego lá, eu vou me enquadrar do jeitinho que Deus quer que eu me enquadre, mesmo não entendendo. Mesmo eu não entendendo. Porque tem exigências de Deus que a gente não entende, irmã Michele. Deus, às vezes, pega nós, varão, é desse jeito que você quer que eu ande. Mas espera aí, o senhor mandou andar desse jeito e o fulano? Por que o fulano não anda? Irmão, Deus tem uma forma diferente de tratar com cada um. Se Ele quer que eu ande desse jeito, amém. Eu vou andar do jeito que Ele está pedindo para eu andar. Mas vamos lá, Mateus capítulo 17. A tradução da minha Bíblia é um pouquinho diferente, mas os irmãos vão seguindo a leitura mediante a tradução da Bíblia dos irmãos. Mateus capítulo 17, o título do texto é a Transfiguração. 6 dias mais tarde, Jesus tomou Pedro, Tiago e João e os levou à parte a uma montanha elevada e se transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, suas vestes se tornaram brancas como a luz. E apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, como é bom estar aqui. Se te parecer bem, vamos fazer 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Ainda estava falando quando uma nuvem luminosa fez sombra, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, o meu predileto, a ele escutai. Ao ouvir isso, os discípulos caíram de bruços, tremendo de medo. Jesus se aproximou, tocou-os e lhes disse: Levantai-vos e não temais. Eu estava indeciso se era esse texto que o Espírito Santo queria que eu falasse nessa noite, meus irmãos. Os irmãos que têm o hábito de ler a Bíblia conhecem perfeitamente a história desse texto e até onde ela vai nos levar. Mas, se os irmãos forem ver, Jesus era um camponês simples, um homem simples, que andou no meio de um povo sofredor. Esse povo era um povo analfabeto, era um povo que vivia da agricultura, um vivia da pesca, outro vivia semeando, outros
viviam lapidando, trabalhando com metais, com pedras. Era um povo que estava sob um regime muito assim forte. Por quê? Porque toda vez que esse povo entrava dentro de um cativeiro, os reis destruíam o templo, tiravam aquele povo da cidade, como era carófano, né? Era transportados para um outro lugar. O templo, que era o centro da fé, era destruído. E o povo vivia numa grande miséria. Só que aqui, os romanos, eles conseguiram elaborar uma forma de dominar o povo. E como? Mandar o povo sem tirar a terra, sem destruir o templo, viver sob os regimes de Roma. Então Jesus vem num período muito caótico, confuso, aonde para ele era melhor falar em parábolas para aquele povo. Por quê? Porque a parábola era o cotidiano do povo. E Jesus, ele tinha uma forma tão pedagógica de lidar com aquele povo sofredor. Ele conversava com aquele povo demonstrando o quanto o Pai está tão próximo daquele povo. Então, quando ele ia falar da parábola do semeador, para aquele povo que vivia aquela atividade semeando, plantando, colhendo, e quando ele fala daquela parábola, revelando os mistérios do Pai, o povo começava a se sentir acolhido. Peraí, no templo não ensina isto, porque há duas colocações na transliteratura da Bíblia. A primeira quando coloca Deus, e a segunda quando coloca Pai. Jesus nunca chamou a respeito de Pai como Deus, ele coloca Pai, ou seja, mostrando que o Pai, ele tem uma filiação divina para aqueles que recebem a pessoa no nome de Cristo. A religião usa a palavra Deus, por quê? Dá para mostrar na mente de cada um, no lado psicológico da pessoa, o quanto é tão impossível dessa pessoa se chegar a Deus. Mas Jesus chama de Pai, por quê? Porque é o Pai que está se achegando no povo. E automaticamente ele vai pegando e ganhando a simpatia do povo. Ele começa a falar de uma mulher que perde uma dracma. Ele começa a falar de um pastor que perde a sua ovelha. Começa a falar de um pai que tem uma situação turbulenta com os dois filhos, porque o que sai da casa sai trazendo prejuízo para si, mas o que está dentro da casa está dando muito trabalho. E bota trabalho. E ele só se relaciona, por quê? Porque há uma terceira categoria de pessoas dentro dessa parábola, os servos, porque os servos se relacionam com o Pai. Então tem pessoas, irmão, que estão perto do Pai porque você está perto do Pai. Glória a Deus. Como você está tão próximo do Pai, como você está naquela intimidade com o Pai, as pessoas que se chegam em você vão se sentir próximas a eles, mas elas não fazem questão de procurar se aproximar do Pai, pastor Manuel. E automaticamente ele vai falando de situações cotidianas, mas ele vai falando de como resolvê-las, e como o Pai nos ensina a resolver estes problemas. Quando o pai vai e abraça aquele filho que saiu da sua casa, saiu da casa sonhando. Tem gente, mano, que ainda não percebeu que o seu sonho é uma loucura. Porque um sonho sem Deus é loucura. Um sonho com Deus é algo maravilhoso. É uma realidade que você vai viver e que vai estar presente na sua vida. Agora, um sonho sem Deus, mano, sem a presença do Pai, é uma loucura. É uma ilusão que vai te afastar do Pai. Mas, nesse momento, Jesus vai trazendo uma forma pedagógica de como lidar com a situação. O pai não perde nenhum dos dois filhos, porque o pai vai e abraça aquele que saiu e ensina o outro a abraçar.
a situação de resolver as situações cotidianas que Jesus passa para nós, não é a respeito de milagre. Transformar a água em vinho, andar por cima das águas, acalmar a tempestade, multiplicar pães e peixes, isso é uma maravilha. Sim, é milagre. Mas Jesus está ensinando a lidar com questões pessoais que batem na porta de cada um. E você sabe o que significa a história? É um evento que se repete, porque é aquilo que aconteceu lá atrás e ainda continua acontecendo nos nossos dias. E eu vou te dizer bem claro: antes de você ter algo da parte de Deus para a tua vida, não vai pensando que o Evangelho vai te oferecer algo que você quer. Primeiro Jesus vai confrontar a tua identidade. Sabe para quê? Para que você venha a ser movido por Ele, pelo reino dele, não pelas coisas terrenas dessa. Se você quer um carro, Deus vai te dar um carro. Se você quer uma casa, Deus vai te dar uma casa. Se você quer fazer faculdade, Deus vai proporcionar isso. Mas primeiro, Ele vai mexer na sua identidade. Você não vai querer perdoar, mas Ele vai falar: você tem que perdoar. Ele vai criar uma situação para você orar e jejuar. E não espere isso acontecer, porque Ele vai criar. Ele vai te trazer um treino para mudar a tua identidade. Porque uma coisa, irmão, é falar: eu sou discípulo. Outra coisa é falar: eu sou discípulo, mas eu sou seguidor. É totalmente diferente. O que eu estou te falando aqui é uma coisa que não vai perder a tua identidade com Ele. Porque colocar um terno qualquer um coloca, uma gravata qualquer um coloca, andar com a Bíblia debaixo do braço qualquer um coloca, mas pelo nome escrito no livro da vida. E você aqui na terra passando por provações, mas o seu nome sendo mencionado no reino de Deus. Jesus pega os seus discípulos e pensa: ô grupinho que dá trabalho. Cada um com a sua ideia, cada um com a sua mentalidade, cada um com a sua forma de viver. Tinha até uma rixa entre Pedro e João. Uma rixa. Mas Jesus tinha que lidar com eles. Porque na minha questão era mais fácil de eu evitar esse tipo de grupo. Jesus não. Ele abraça todos. Até o traidor ele abraça. E começa a mexer na cabeça de um, na cabeça do outro. É desse jeito que vocês têm que andar. É dessa forma que vocês têm que conduzir. As minhas ações têm que estar vivas em vocês. Porque sabe uma coisa que muda muito, irmão? Sempre vai mudar, é as ações humanas. É verdade. Sempre vai mudar. Aquilo que era errado vai deixar de ser errado, vai passar a ser certo. Agora aquilo que estava errado não é mais errado. Você pode praticar, pode usar. Mas uma coisa não muda, é as ações de Cristo aqui. Se Ele falou que é pecado, ainda é pecado. Se Ele falou que existe um inferno, então é porque existe um inferno. Se Ele falou que tem um céu, é porque também existe um céu. Não queira viver uma identidade com Cristo, como Ele fala naquele texto: vestido velho com remendo novo. Ou você troca essa roupa de vez, ou você troca essa roupa de vez, ou então, irmão, você está no lugar errado. Porque Jesus não quer remendo em vestido velho, pano novo. Ou é tudo novo, ou é tudo velho. Com Deus não tem meio termo. Você quer o novo de Deus? Então, Senhor, tira essa roupa velha toda remendada. Por quê? Porque a gente dá jeitinho para tudo, né? Até falam que é cultural isso.
O brasileiro sempre dá um jeitinho, né? É cultural, dizem que isso é cultural. Mas, se você for analisar, o que é remendo? É eu querendo andar na presença de Deus, querendo trazer o novo de Deus em coisas velhas que estão na minha vida. O vestido novo, na espiritualidade, é onde se cobre a nudez. Chega um momento, irmã Michele, que não dá mais para cobrir a nudez, porque é tanto tormento, porque Jesus está falando, ó, vai romper, essa costura não vai dar certo. É melhor colocar tudo e ser tudo novo. Não adianta fazer um remedinho assim, eu vou dar um jeitinho aqui, aí a gente continua seguindo a nossa vida, mas eu vou dar um jeitinho aqui. Não, Jesus não quer que você dê um jeito. Porque Jesus está falando, olha, você está usando um vestido velho, mas você vai colocar um pano novo, vai romper a costura. Aí chega no momento que você vai colocar outro remendo, e a tua vida vai ficar toda remendada. Agora Deus está oferecendo um pano novo. Algo novo de Deus para a tua vida. Para de costurar. O que seria costurar? Aparentar aquilo que você não é. Vamos jogar real? Senhor, olha, se eu sou egoísta mesmo, fiquei 30 anos na tua casa, fui tão egoísta, eu só pedia, e quando o Senhor não dava, eu ainda colocava o Senhor na parede. Ó Senhor, olha, vou ser sincero, olha, eu não suporto aquela irmã. Fez eu perder o culto. Aquele irmão, Senhor, olha, é o seguinte, eu só subo no teu altar se ele descer do altar. Eu já estou cansado de ver isso. Porque nessa caminhada de obreiro, a gente vê cada coisa, irmão, coisa que a gente não imaginava ver, mas a gente vê. Mas nossos olhos estão firmados em Jesus, o autor e o consumador da fé. E Jesus foi trabalhar naquele grupo. Talvez você não aceitaria nenhum deles dentro dos seus rolos de amigo. Na nossa era digital, com certeza, se o apóstolo Pedro chegasse e disse a sua amizade, você não aceitaria. João não aceitaria. Esses cabras é bravo demais. Não aceitaria. Porque a gente aceita muitas das vezes aquilo que nos convém. Mas quando vem uma verdade para nos confrontar, a gente não aceita. Até um dia desses atrás, por um processo que eu passei, apareceu um pastor, ele é ex-padre, muito amigo meu, tenho ele como meu pai na fé, um dia eu vou trazer ele aqui. E ele falou uma verdade que me perturbou. Falei, será que ele não se dá por conta da situação que eu estou vivendo e ainda vem falar isso para mim? Será que ele não respeita a minha dor? Irmãos, eu confesso, eu fiquei alguns dias chateado, não queria nem conversar com ele. Não, você não pode ser assim, você tem que mudar, você é obreiro, você tem que ter postura. O que é isso? Tem que ser valente, tem que ser homem de Deus, para cima. E você tem que se converter. Olha assim. Mas pastor, eu fiz de tudo, eu lutei, eu não queria que isso chegasse a esse ponto. Mas você tem que se converter, você tem que lutar, rapaz. Tua fé está onde? Mas pastor, eu não quero saber. Eu peguei e fiquei chateado com aquilo. Eu falei, meu Deus. Eu fiquei quase, acho que umas 2, 3 semanas sem falar com ele. Até que em um momento essa mesma pessoa me procurou e falou, irmão, eu vou te ajudar. Eu vou te recuperar. Deus tem uma chamada na tua vida. E é bom quando tem pessoas assim. Pessoas que ainda acreditam na gente. Porque Deus nunca deixou de acreditar em você, irmão. Deus sempre vai acreditar em você. Independente de certas coisas de você fazer certa ou errada, Deus vai acreditar em você. Toda promessa
promessa que Deus tem na sua vida não está baseada em cima dos teus erros. Aliás, em cima dos teus acertos. Em cima dos teus erros também. Porque Deus sabe até onde a gente é falho, até onde a gente é capaz. E aí eu fui. Começou a estender a minha mão, me abençoar, me ajudar. E aí ele falava para mim: olha, vai lá em casa porque eu preciso da tua ajuda. Aí eu me lembrava do Manuel. Empurrava para levar areia, pé, cimento. Falei: esse homem não tem nada de Deus para me falar, só me empurra para levar concreto, subir concreto. Falou: você vai mexer na antena da minha televisão. E lá vai eu, sobe escada, desce escada, sobe escada e desce escada, sobe escada de novo e desce escada de novo. E pianinho. Dia após dia foi assim. Mas foi a forma que Deus foi me quebrando. Até que um dia o Espírito Santo falou para mim: olha, você que só quer ouvir aquilo que você quer ouvir. Você não quer ouvir o que você tem para ouvir de mim. Eu quero falar algo para você que vai mudar você por dentro. O que você quer ouvir não vai mudar você por dentro. É forte, meu Deus. Porque você está com um tronco, mas a raiz está viva. Eu quero te ajudar a crescer do jeito certo. Ai, Deus, aleluia. Nesse momento, eu peguei e olhei para ele: amém, pastor. Amém. Mas ele não para de me cobrar. Irmão, nem toda cobrança não é sinal de dizer que você está errado. Não, é sinal de que você pode produzir mais, pode fazer mais. Você pode fazer e ter uma vida de qualidade espiritual na presença de Deus. E aí eu falei: realmente, é uma verdade que eu preciso ouvir. Estou lá na igreja até agora, servindo a Deus. Aí esses dias atrás ele falou: estou enfermo, me unja. E eu falo: aí me deu medo. Eu falei: quem sou eu? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem as suas formas de tratar como Ele tratou os discípulos. Pedro fala: tu és o Filho de Deus. Mas teve horas que era o diabo na boca de Pedro. Para trás de mim, Satanás. Jesus falou isso para Pedro. Mas foi lá, abraçou, acolheu. Quando o galo cantou, negou por 3 vezes. Mas no dia da pesca, Jesus lembra, irmão, do nosso começo. Jesus lembra do nosso começo. Como Pedro conheceu Jesus pescando, Jesus falou: joga a rede para o outro lado. Senhor, pescamos a noite toda e não pegamos nada. E era hábito pescar à noite. Jesus fala: não, vai mais além. Jesus tirou a visão dos discípulos, porque é fácil você pescar vendo os peixes. Jesus falou: não, vai mais profundo. Aí você não enxerga o fundo, mas Jesus enxerga o fundo. Joga a rede. Jogou a rede, veio aqueles peixes, bateu um temor em Pedro, falou: Senhor, aparta de mim, que eu não sou digno. Pedro viu que estava lidando com uma pessoa que agiu de uma forma sobrenatural da parte de Deus, da parte do Pai. Quando ele errou, Jesus volta no início de Pedro: Pedro, joga a rede do outro lado. Oh, Deus conhece o seu início. Deus conhece o seu início. Talvez você nem lembre a data, o dia, a hora que você foi batizado com o Espírito Santo. Talvez você não lembre o dia que Deus te chamou. Você talvez nem lembre o dia da sua consagração, o dia que você foi consagrado a missionário, a missionária, a pastor. Mas Deus, Ele lembra do teu início.
Aleluia. E Deus volta no início de Pedro. Deus volta, Jesus volta no início de Pedro. E Deus volta para o início que para justificar. As 3 vezes que Pedro nega, são as 3 vezes que Jesus vai absorver. Depois Jesus absorve o pastor Rogério. Aleluia. Porque os discípulos sabiam que ele tinha negado. A frustração era muito grande, a decepção era grande demais. Mas Jesus na frente dos discípulos: Pedro, tu me amas? Oh, aleluia. Senhor, tu sabes que eu te amo. Tá bom, Pedro. Então apacenta os meus cordeirinhos. Na segunda vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Mas Pedro não contava com a terceira vez. Aleluia. Pedro, você me ama? E o texto fala: e Pedro se entristeceu por Jesus falar isso a terceira vez. Mas era Deus absorvendo Pedro. Tipo assim, você vai começar o seu ministério sem mácula, sem mancha. Você vai começar o seu ministério, Pedro, do jeito certo. Aleluia. Não tem a pior coisa para um homem que é chamado por Deus, para uma mulher que é chamada por Deus, quando tem uma mácula no chamado. Porque você passa a não ter mais autoridade alguma. Principalmente quando a gente está no meio de um povo que gosta de apontar o dedo. Mas Deus conhece o seu início. E às vezes o início de Deus, meus irmãos, não é voltar a estaca zero. Não, é para você dar continuidade naquilo que você parou. Aleluia. Por quê? Porque não dá mais para voltar para o tempo. Porque é uma coisa que não volta, não. É o quê? É o tempo. Você quer ver outra coisa que não volta? É uma palavra falada. Não volta. Aleluia. E quando Jesus está fazendo essa pergunta, não é Jesus que tem que responder, é Pedro que tem que responder. Porque novas palavras estão sendo lançadas. Aleluia. E ele vai começar com o ministério sem mácula, sem mancha. Nenhum dos apóstolos ou discípulos vai falar: olha, ele negou, porque ele está pregando. Prova de que quando Jesus está em Getsemane, ele puxa a espada, pá, e corta a orelha do sumo sacerdote, né? Aliás, do servo do sumo sacerdote. Mas em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, está Pedro aonde? Bem perto do servo do sumo sacerdote, que era o local aonde ficava o sumo, do servo do sumo sacerdote. Ele poderia falar: você fala de amor, mas você cortou, você me feriu. Por isso que Jesus pegou a orelha e colocou no lugar. Deus vai justificar você. Deus vai justificar o teu chamado. Não é porque aconteceu algo errado, que não deu certo, que Deus não é mais com você, não. Deus continua sendo com você. Agiu por impulso, agiu errado, mas Deus coloca no lugar aquilo que você não coloca mais no lugar. Já pensou se Jesus não coloca aquela orelha no lugar? Ele poderia pegar uma água, colocar a orelha e falar: está aqui, Pedro. Você lembra disso? Está vendo aqui? Isso aqui é uma consequência do seu ato. Você fala de amor, mas olha aqui, ó o ferimento que você deixou aqui em mim. Você fala de cura, mas você não pode me curar.
Pedro poderia viver uma decepção muito grande na vida dele, mas ao contrário, Jesus pegou e colocou no lugar do Pedro para. Aleluia. Tem coisas, tem erros que nós cometemos, irmão, que só Jesus conserta. E tem pessoas aqui que Deus está restaurando uma autoridade espiritual. Eu vejo Deus descendo neste lugar. Glória a Deus. E colocando uma autoridade espiritual. Que lá dentro da tua casa o diabo não vai mandar mais. Quem vai mandar vai ser o Espírito Santo de Deus através dos teus filhos. Através de você, Deus vai quebrar muitas cadeias ali que você não vê. Quantas das vezes você tentou consertar as coisas do seu jeito, do seu modo, mas Deus está te dando uma autoridade espiritual para repreender todo o mal que está ali. Aleluia! Porque aonde você entra, o Espírito Santo tem que entrar. Eu não sei quem é, mas tem uma pessoa aqui, o Espírito Santo me revela, que lá dentro da tua casa, Deus vai te usar com autoridade para quebrar um vício do inferno que está dentro de lá. Um vício que você já até viu, e você vê que se arrumar vai dar problema, mas o Senhor está falando para você: abra a tua boca e começa a profetizar naquele lugar. Aleluia. Porque eu vou ser com os teus lábios, eu vou ser com a tua boca.